Olá, pessoal! Estamos começando mais uma Hora da Prosa. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão. Eu sou a Malu, do time de comunicação do Pulse, e vou falar um pouco sobre o nosso hub para vocês. O Pulse é uma iniciativa da Raizen. Nós trabalhamos com o modelo de inovação aberta e conectamos startups a investidores, universidades, a própria Raizen e outros players do mercado, aproximando pessoas que tenham um desafio a empreendedores que tenham soluções inovadoras. A Raizen é uma empresa integrada de energia que atua em todas as etapas do processo, do cultivo da cana, a fabricação de etanol, açúcar e bioenergia, até a logística, distribuição e comercialização de combustíveis. O Hora da Prosa é um projeto em parceria com a AgriHub Space, que está aqui representado pelo Magnus, que vai falar um pouquinho sobre o Hub para vocês também. Legal, pessoal. O AgriHub Space é um hub de inovação focado no agronegócio, localizado no Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, e é uma iniciativa da LM Ventures, a nossa empresa, junto com o Sistema FAMAT, que é a Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso. A gente possui parceria com empresas de referência no mercado, como a AgroAmazônia, do Grupo Sumitomo, a AMAGE, a Bayer, a Rede de Fazendas Alfa e a TMG, que é Tropical Melhoramento Genético. Nosso espaço busca fomentar a inovação aberta a partir de necessidades da agricultura e da pecuária, onde a gente conecta as empresas parceiras, os produtores rurais, startups, pesquisadores, para a gente desenvolver novas tecnologias e novos métodos para a gente conseguir resolver, solucionar problemas reais no campo. No nosso primeiro programa de relacionamento com startup, a gente está com 16 startups residentes e a gente tem mais outras 4 iniciativas para desenvolver projetos de tecnologia com as empresas parceiras, produtores rurais e outros no mercado, um deles na área de climáticos, que a gente vai até um pouco falar hoje. Então, pessoal, o tema dessa prosa hoje são os desafios da previsão climática e o papel da tecnologia na agrometeorologia. Vou agradecer aqui já a presença dos nossos convidados. Hoje temos 3 convidados especiais para falar sobre isso. O Carlos Magno, que é CEO da Climatempo. A Climatempo tem um spin-off que é a Agroclima Pro, uma das residentes do Pulse. Também temos o Felipe Pilau, que é professor doutor do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc, e o Luiz Machado, membro do corpo docente do curso de pós-graduação em Meteorologia do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também já tendo atuado como pesquisador visitante de várias instituições de renome pelo mundo todo. Vou chamar nossos convidados para eles se apresentarem e falarem um pouquinho sobre cada um. Olá, pessoal. Muito obrigada pela presença. Vou pedir para vocês darem um oi para quem está assistindo a gente. Olá, Malu. Olá, Magnus. É um prazer, participar do programa. Gostaria de agradecer pelo convite, dividir aí com o Magno e com o Luiz Augusto, certo? E discutir um pouquinho aí sobre essa questão de aplicação da meteorologia na agricultura, né? Então, eu como professor de agrometeorologia aqui da Exalc, eu acho que eu vou poder relatar para que serve o que esses grandes meteorologistas sabem fazer. Meu nome é Carlos Magno, eu sou meteorologista de formação. Eu comecei minha carreira dentro do Instituto Nacional de Meteorologia, no IMET, atuando em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Fui chefe da seção de observações meteorológicas desses estados, fazendo a coordenação dessas estações. E depois, em 1988, eu fundei a Climatempo, que foi a primeira empresa de meteorologia privada no Brasil, que atuou aí durante esses 31 anos aí como prestação de serviços e como uma empresa inovadora, né? Nós criamos, há 2 anos atrás, o Agroclima Pro, que é uma empresa, uma startup ligada ao Pulse, que vem aí transformando nessa parte de agrometeorologia esse mercado no Brasil. Olá, pessoal, agradeço pelo convite. Eu conheço o Carlos Magno desde o tempo que a gente era estudante nos congressos de meteorologia, sou meteorologista também, formado na Universidade de São Paulo, fiz doutorado na França e já andei bastante aí pelo mundo, em diversas instituições, trabalhei no CTA, me aposentei no INPE, sou ainda do corpo docente, atualmente sou pesquisador do Max Planck e estamos agora trabalhando nessa parte de inovação através de uma nova empresa chamada
Seven AgroScience, que pretendemos levar produtos para a agricultura. Obrigado. Bacana. Pessoal, muito obrigada. Vou pedir aqui, então, para que o professor Pilau comece fazendo as suas considerações sobre o tema e já chamo todo mundo de novo. Tá joia? Vamos lá. Tá joia, Malu. Obrigado. Falar sobre a questão meteorológica para a agricultura, né? É o que a gente faz aqui diariamente, trabalhando como agrometeorologista da Exalc. Quando a gente fala em meteorologia, né, aplicada à agricultura, duas palavras são extremamente importantes. Uma é planejamento e outra é tomada de decisão. Então, todas as atividades agrícolas, né, semeadura, aplicação de químicos, colheita, tudo isso tem relação direta com a parte de tempo, com a previsão não, com o que está acontecendo em termos de meteorologia e o que vai acontecer, né, amanhã, depois de amanhã e assim por diante. Então, o agricultor está sempre preocupado com essa questão meteorológica. A gente costuma dizer que 50% da variabilidade de produtividade das áreas agrícolas, elas estão diretamente relacionadas à questão meteorológica. Perfeito? Eu acho que, assim, existe um grande marco em termos de aplicação de meteorologia na agricultura, que é o surgimento do zoneamento agrícola de risco climático lá em 1996. Eu acho que é o grande momento quando a meteorologia passa a exercer uma forte ação sobre a questão agrícola na forma de política pública, né? Então, a partir daquele ano de 1996, o primeiro zoneamento a ser publicado pelo Ministério da Agricultura foi o zoneamento do trigo lá para o Rio Grande do Sul. Então, de lá para cá, né, foram feitos aí inúmeros zoneamentos para mais de 40, 50 culturas, para praticamente todos os estados brasileiros, e todo o custeio agrícola hoje ele está embasado nesse estudo, né, nesse estudo que é anualmente refeito, anualmente publicado em Diário Oficial, certo? Então, acho que é um marco importante em termos de aplicação da meteorologia na agricultura. Bom, a partir daí, né, surgem N outras aplicações, todas elas utilizando a questão meteorológica, né? Então, começam a existir mais áreas irrigadas no Brasil, e aí os produtores e os técnicos, né, vislumbram a necessidade de você ter um monitoramento mais refinado da irrigação, ou seja, né, determinar, de fato, a lâmina consumida de água pela cultura ao longo do tempo, e isso tem relação também direta com a questão de solo, né, com a capacidade de retenção de água do solo e com a questão meteorológica, logicamente. Então, é entender o sistema solo, planta, atmosfera, certo? Então, nesse período, várias iniciativas, várias empresas, né, lançaram produtos de monitoramento de sistemas de irrigação, usando a meteorologia. Uma outra aplicação da meteorologia, né, é a questão de sistemas de monitoramento, alerta fitossanitários, certo? Então, tentar racionalizar o uso de agroquímicos destinados a controle especialmente de doenças e pragas também, né? Com base no que a meteorologia nos diz, né? Então, muitas vezes você tem uma presença de um esporo numa lavoura, né? No esporo, por exemplo, da ferrugem da soja sobre a lavoura, mas você não tem uma questão meteorológica favorável ao desenvolvimento desse esporo. Se isso é de conhecimento do produtor, do técnico, você pode tomar para não realizar a aplicação de um químico que seria desnecessária. Por quê? Porque o esporo não vai se desenvolver, porque a questão meteorológica não dá condições para ele se desenvolver, certo? Essas são algumas das aplicações que vêm sendo desenvolvidas aí nos últimos anos, nas últimas décadas, certo? Mais recentemente, a partir aí né, da implementação do que a gente chama de agricultura de precisão nas lavouras, os agricultores começaram a tentar vislumbrar questões dentro dos talhões, dentro das áreas de produção, especialmente relacionadas a solo, né? Então, entender a variabilidade de fertilidade das áreas de produção e como que elas impactam na variabilidade de produtividade de cada talhão dentro da fazenda. Bom, e a gente acabou, né,
tomando aí carona com isso e começou a fazer, a praticar o que a gente chama de agrometeorologia de precisão, que é tentar entender a variabilidade das questões meteorológicas dentro da fazenda, certo? Que vão impactar na produtividade, mas que também podem ser aplicadas no manejo da irrigação, como eu havia falado, certo? No monitoramento das pragas, ou para se saber se eu tenho condições de ter uma praga se desenvolvendo ou não na lavoura, certo? E assim por diante. Então, fazendo um resumo rápido, né, para que os meteorologistas, de fato, possam abordar esse tema aí de previsão sazonal, previsão de tempo, ou até mesmo de uma previsão de mais curto intervalo de tempo, que a gente chama de nowcasting, né? Então, fazendo um resumo, assim, a meteorologia tem uma aplicação enorme na agricultura. Agora, fica ainda, né, muito incipiente, está ainda muito incipiente o conhecimento do agricultor sobre isso. Se a gente vai para campo, né, e perguntar para o agricultor se ele tem o conhecimento do consumo de água, né, de uma determinada cultura que ele planta, por exemplo, soja semeada a partir de uma determinada época, com um ciclo lá de 100, 120 dias. Se a gente perguntar para esse agricultor qual é o consumo médio de água dessa cultura, é muito provável que ele não saiba, certo? E esse consumo de água está relacionado diretamente, lógico que ao solo, à planta, mas diretamente relacionado à questão meteorológica, certo? E ali a meteorologia está exercendo ação. Bom, para que esse consumo de água seja né, atendido, se o agricultor não estiver contando com um sistema de irrigação, precisa de chuva. E aí, se eu perguntar mais uma vez para esse produtor se ele tem ideia do regime de chuva, né, do quanto de chuva na região onde ele está deve cair no período da safra, muito provavelmente que ele não saiba também, certo? Então, acho que a gente está vivendo agora um momento muito interessante de avanço dessa questão meteorológica na forma de produtos e serviços para o produtor, certo? Sanando grande parte dessas dúvidas ou dessas né, perguntas que ele não sabe responder, e que isso vai, com certeza, minimizar muitos riscos de produção dele, né, favorecer o sistema de produção e aumentar a lucratividade no setor agropecuário, certo? Então, eu acho que, assim, em resumo, Malu e Magnus, em resumo do resumo, né, mostrando aí um pouquinho da aplicação da questão meteorológica na agricultura. E eu acho que agora a gente pode discutir sobre a previsão, né? Porque eu tenho a cultura se desenvolvendo agora, certo? A condição pode estar boa, pode estar ruim, né? Por exemplo, no sul está péssima, né? Foi péssima durante a safra em termos de disponibilidade de chuva, e o agricultor está querendo saber o seguinte: vai chover de novo? Quando vai chover? Por quê? Porque logo está chegando a segunda safra de inverno, certo? Logo está chegando aí a nova safra de verão, e ele quer estar informado para fazer o planejamento e para tomar as decisões da forma mais assertiva. Muito obrigada, professor Pilar, pelas suas considerações. A gente vai passar aqui para o nosso próximo convidado, que é o Carlos Magno, vai falar mais um pouquinho sobre o tema, e no final a gente volta para as perguntas. Carlos Magno, fique à vontade. Seu microfone só está mudo. Obrigado. Pessoal, é um prazer fazer parte dessa prosa. Como meteorologista, eu fico bastante honrado de participar desse grupo seleto de pesquisadores que, enfim, vão participar dessa discussão. O Luiz Pilau, o Felipe Pilau, ele é um pesquisador de longa experiência e fez uma apresentação do impacto da agrometeorologia no setor, né, na agricultura. E o Luiz Augusto é um companheiro de longa data, é um prazer revê-lo e fazer parte dessa discussão. Nessa minha carreira, né, eu já tenho 35 anos como atuante, né, um player dentro do mercado de agrometeorologia nacional. Eu fui meteorologista do INEMET, e ao longo desse tempo todo, o desafio de melhorar a qualidade da previsão do tempo sempre foi muito intenso dentro da nossa área.
né? Eu acompanhei a evolução dos diversos centros de pesquisas pelo planeta, né? Na Europa, nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, com a criação do CPTEC, a criação de diversos institutos de pesquisas, que tem como desafio melhorar a qualidade dos nossos modelos meteorológicos, que fazem a previsão de curto, médio e longo prazo, e também de atingir os diversos setores, né, os diversos players, os agricultores, em cada canto do país, permeando essa informação da melhor forma possível. Então, nós temos alguns desafios, e eu vou falar um pouquinho sobre esses desafios e o que a nossa empresa vem fazendo para tentar sanar esse gap que nós temos dos países mais desenvolvidos. Um dos insumos mais importantes para elaborar uma boa previsão do tempo é efetivamente uma boa rede de estações meteorológicas, né? Quando você compara o que nós temos no Brasil com o que se tem nos Estados Unidos, a gente tem um gap muito grande. Nesses últimos anos, houve uma evolução muito grande da qualidade dos modelos de previsão do tempo, que foram diminuindo a grade de atuação e melhorando a qualidade, introduzindo novas variáveis dentro desses modelos, que foi possível através do aumento da capacidade computacional e da velocidade de movimentação de dados ao longo do planeta. Porque todos os dados eles são interconectados. A gente precisa receber dados de diversas partes do planeta para executar uma boa previsão do tempo. Quando os sistemas meteorológicos chegam na América do Sul, a gente sofre um problema desse gap de informação. Analisando o que a gente tem hoje em dia de dados dos institutos de pesquisas e do Instituto de Monitoramento, como o INEMET e o Ministério da Aeronáutica, nós temos 500 estações meteorológicas que fazem parte desse sistema e que permite uma boa previsão do tempo. Analisando o que nós temos hoje de estações meteorológicas colocadas no campo pelos produtores rurais, nós vemos que, analisando esses dados, nós temos o mesmo número de informações que nós temos nos Estados Unidos, por exemplo. Então, nós colocamos como desafio integrar esses dados que não estão conectados na nuvem, dentro de uma plataforma que a gente pudesse analisar, colocar mais informações e melhorar com isso a previsão do tempo. O dado do vizinho, né, do produtor rural, acaba auxiliando a qualidade da previsão do tempo do vizinho. Nós colocamos esse produto no mercado, que é o Agroclima Pro, que tem o João Castro como CEO. Essa empresa está incubada dentro do Pulse, né, fazendo um trabalho de divulgação. Temos diversos clientes pelo Brasil inteiro e 2 mil assinaturas. 2 mil assinaturas significa um bom volume de clientes que são atendidos por esse produto e indica uma tendência de reconhecimento da qualidade da previsão do tempo que a gente coloca nesse produto. Então, assim, dentro do dia a dia do agricultor, ele tem a necessidade de saber ter bons alertas meteorológicos, né? Sistemas meteorológicos que estão chegando para a atividade agrícola, seja a pulverização, seja a aplicação de adubo, seja a mecanização, a colocação de máquinas no campo. Se está chegando um sistema meteorológico muito intenso, não adianta fazer algumas atividades, porque ela vai ser prejudicada por essa precipitação. Então, nós damos alertas meteorológicos para cada um dos nossos clientes. Além disso, a gente executa com essas coletas de estações meteorológicas, que hoje em dia já são 5 mil estações conectadas ao nosso sistema, melhorando a qualidade da previsão do tempo de 1 até 15 dias, usando modelos de micro e meso escala, proporcionando uma melhoria da qualidade desse produto. E também assimilação de dados de sensoramento remoto, né? Aí satélites, radares, melhorando essa qualidade da previsão do tempo de curto, médio prazo. De longo prazo, a gente usa ferramentas globais, né, que estão disponíveis, que fazem parte de uma análise que o agricultor já está, de certa forma, já conhece, sistemas de larga escala nos oceanos, como El Niño, Laninha, temperaturas do Oceano Atlântico também, que impactam no clima do Brasil, e que, de certa forma, a gente vem acompanhando aí
a deterioração da situação de chuva na região sul do Brasil nesses últimos meses, em função, boa parte dela em função do Laninha, que está atuando, facilitando a entrada das frentes frias muito rapidamente pela região sul do Brasil, vindo a acontecer chuvas intensas no Sudeste e a chuva até indo em direção ao Nordeste brasileiro. No Nordeste, a gente vem acompanhando também, em função do Laninha, o aumento da precipitação em praticamente toda a região. E essa é uma tendência, um conhecimento que está disponível para o produtor, né, e que a gente vem acompanhando, dando consultorias especializadas para esses pontos específicos, porque o Brasil é continental, nós temos informações que se complementam, né, nesse conhecimento. A gente monta um quebra-cabeça para dizer exatamente se no oeste do Paraná a seca ela vai perdurar nos próximos meses ou não, e esse quebra-cabeça é montado através do conhecimento não do clima local, mas do clima de áreas extensas como o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, que fazem parte desse sistema. Então, esse conhecimento que nós estamos, de certa forma, colocando à disposição do produtor rural, ela está incluída dentro de um único sistema, que nós chamamos de Agroclima Pro, que foi decorrente desses 31 anos de experiência da Climatempo no setor agrícola, que fez a gente investir muito em pesquisa e desenvolvimento no laboratório de São José dos Campos, localizado no Parque Tecnológico de São José, que é uma área desenvolvida enfim, é um hub também de inovação na área de tecnologia, e o Agroclima Pro saiu de lá e está agora no Pulso em Piracicaba, ajudando o desenvolvimento também de outros produtos que nós estamos chamando de inovadores, que é o uso de radar meteorológico para acompanhar a distribuição da chuva a curto prazo, muito curto prazo, em fazendas, que é onde os radares são disponíveis, e também a distribuição da chuva depois que ela acontece, né, nos talhões, ajudando o produtor a saber exatamente o que aconteceu na fazenda e acabar tomando decisões que podem impactar na produtividade dos grãos. Fazendo um resumo dessa apresentação, não dá para se estender muito, para deixar os companheiros falarem, e eu estou à disposição para perguntas aí que forem, enfim, pertinentes. Muito obrigada, Magno. Vou passar a palavra agora para o Luiz Augusto, e no final a gente volta com as perguntas. Olá, volto a dizer que é um prazer estar aqui nessa discussão com o Carlos Magno, que foi colega meu nos tempos de faculdade, foi uma vanguarda que investiu na empresa privada para prover esse serviço, e hoje a Climatempo é uma das maiores empresas aí do Brasil. Parabéns, Carlos Magno, pelo seu trabalho, e ao professor Pilau, que é o especialista aí das aplicações. E eu acho importante que a pesquisa, os órgãos federais, estaduais, eles são realmente a raiz do desenvolvimento científico, mas eles estão falhando um pouco em levar essa informação ao agricultor, à ponta final. Eu acho que o papel da empresa privada é extremamente importante nessa conexão da ciência com a aplicação. Mas o que eu gostaria de colocar é até fazer uma forma de esclarecimento, porque se fala muito em previsão, mas, na verdade, a previsão é algo que cobre diversos tipos de ferramentas e ciência diferente. Nós temos, por exemplo, aquela previsão climática, que são modelos que, por exemplo, eu calculo, eu rodo para saber, daqui 100 anos, eu desmato o Mato Grosso, a Amazônia, e vejo qual é a consequência. Esse é o que a gente chama de modelo climático, que ele tem uma certa aplicação e não é tão diretamente ligado aos produtos da agricultura. Depois nós temos a previsão sazonal, que é fundamental para o agricultor, é saber se os próximos meses, normalmente aqui no Brasil é feito os próximos 3 meses, no mundo também dessa forma, que o resultado a gente chama de previsão sazonal, que é se vai chover acima ou abaixo da média, se a temperatura vai ser acima ou abaixo da média. É o que se consegue na previsão sazonal. Contudo, não é em todo lugar, porque
como o Carlos Magno introduziu, isso depende basicamente de processos que estão no oceano. Não é só o Laninha, é o Atlântico Norte ou aqui na costa dos estados do Sul, tem influência extremamente importante. E quando esses sinais são importantes, eles dão uma característica. Mas quando não tem um sinal importante, nós perdemos a capacidade de fazer essa previsão. Então, a cada mês é feita essa previsão para os próximos 3 meses, indicando aonde que a gente tem uma certa certeza de que isso vai ser abaixo ou acima da média. Como é que se faz isso? Existem modelos numéricos, são modelos, equações que partem do estado inicial, a gente põe lá temperatura, vento, por isso que é importante os dados coletados, como foi mencionado anteriormente, e equações movimentam isso para o futuro. Essas equações, elas permitem que a gente chama de modelo numérico, que ela vai permitir fazer as previsões. Então, essas previsões sazonais, elas têm um valor enorme e ainda são muito pouco exploradas. Como existe muita incerteza, o que se faz é rodar diversos modelos, ou muda um pouco a temperatura do oceano aqui, aquele modelo do oceano vai ser mais quente, e ver aonde que os sinais de todos os modelos são coerentes, o que dá uma certa certeza na previsão. Isso é a previsão sazonal. Depois nós vamos para a previsão de tempo. Basicamente é o mesmo modelo, mas é uma lógica diferente, e é a previsão que a gente fala, amanhã vai chover. Amanhã vai chover, daqui vai até 10 dias no máximo, pois a qualidade vai caindo, e essa previsão, ela até que é bem razoável, depende dos dados. A maioria dessas equações foram feitas pelos países europeus, então elas funcionam muito bem em latitudes médias. Nos trópicos, a gente precisa melhorar. Esse é um papel do Brasil, melhorar essa previsão de tempo na região tropical, mas é razoável e depende também da quantidade de dados que você vai colocar. A atmosfera está assim e ela vai evoluir para isso. Se a gente não sabe como ela está, vai ser difícil prever como ela vai. E isso é os dados, esse trabalho de ter vários dados, o que melhorou muito com os satélites. Hoje, os satélites representam uma grande contribuição à previsão de tempo. Antes dos dados de satélite serem utilizados em modelo, nós vimos que a previsão do hemisfério sul era extremamente inferior à do hemisfério norte. E agora já está, ainda é pior, mas bem melhor. Essa é a previsão de tempo. Agora, outra previsão é a previsão imediata, é o Nowcast. E ela é nova no mundo inteiro. O pessoal lá dos Estados Unidos, onde tem tornado, eles já tinham desenvolvido muito para tornados. Mas aqui no Brasil e em várias partes do mundo é algo novo. E essa previsão Nowcast, ela não é se vai chover amanhã. Vai chover em qual cidade, aonde, que horas, ou seja, é algo muito mais preciso. Isso é muito mais complicado de fazer. Então, os modelos, eles não têm ainda essa habilidade para dar essa previsão. Então, você precisa usar outras ferramentas. E aí entra radar, satélites, redes de detecção de descargas elétricas e outros dados. Nós desenvolvemos um aplicativo chamado SOS Chuva, aplicativo gratuito, tem para iOS e para Android, e mostra aonde está chovendo agora. Ele utiliza os radares e faz uma previsão a curto prazo. Essa previsão é tipo de 2 horas. Eu acho que é extremamente importante para o agricultor saber se, no talhão dele, se vai chover daqui 1 ou 2 horas. Isso, a precisão, ela é relativamente boa, porque você sabe aonde está chovendo agora, você olha com o satélite ou radar e consegue, através de técnicas, deslocar isso a 1, 2 horas, dependendo. Então, tem esse conjunto de previsões que cada uma tem sua utilidade e suas limitações. O uso do radar é extremamente importante no Nowcast e na previsão imediata. Contudo, existe o satélite, um radar, quando você tem,
Um radar custa, sei lá, um bom radar custa entre 2 milhões de dólares, 600 mil dólares a 2 milhões, dependendo do tipo de radar. Mas, além do custo de investimento nele, você tem o custo de operação, você precisa de engenheiro e tal. E o dado de satélite é um dado que é disponível gratuitamente. Ele é gratuito porque os Estados Unidos, no nosso caso, provê esse dado. O satélite GOES de nova geração, que foi lançado em 2016, custou 11 bilhões de dólares. É investimento dos Estados Unidos, porque ele acredita no retorno que isso tem. No Brasil, ainda não tem esse retorno. E o satélite permite muita coisa e é gratuito. Então, é uma proposta tentar prover essas informações ao agricultor de uma forma muito mais barata e ver se atende. É lógico que o radar ele atende de uma qualidade melhor e esse é o trabalho que a gente vai tentar colocar aí nessa nova startup que a gente está trabalhando, é a Sevolan AgroScience, de tentar levar essa parte de nowcasting e também contabilizar dados que existem globais, de umidade do solo, quanto choveu, tudo isso, integrando dentro da necessidade do agricultor. Eu acho que eu vou parar aqui para poder deixar aí para mais tempo para a nossa discussão. Obrigado. Muito obrigada, Luiz. Vou chamar aqui os nossos outros convidados. Opa. Pessoal, para a gente começar aí esse debate, né, estamos aqui nessa parceria com 2 hubs de inovação. Queria que vocês falassem um pouco, né, sobre o cenário de inovação e como as startups vêm ajudando nos desafios da agrometeorologia e da previsão climática, né? Vocês, ao longo das falas de vocês, elencaram aí vários desafios que o Brasil enfrenta. Como vocês enxergam o mercado de inovação? Bom, eu aqui na Exalc, até deixa eu fazer essa colocação, eu tenho atuado junto à Exalctech, que é o nosso hub de inovação, né? Que é o vovô de todos os hubs aqui de Piracicaba. E lá a gente já acompanha diversas startups, né, que vêm implementando soluções, disponibilizando soluções aos agricultores com base em informação meteorológica, né? E aí, o que a gente enxerga é que essas startups estão mostrando para o mercado a necessidade de haver a colocação, por exemplo, de estações meteorológicas, né? Vem de encontro ao que o Magno falou, ao que o Luiz Augusto falou também, é que levar uma rede de estações meteorológicas para o campo, ele vai auxiliar o produtor rural a ter a mensuração da meteorologia sobre a sua área, mas também é um produto, né, um dado que vai servir, por exemplo, para a empresa que faz a previsão de tempo, melhorar os seus modelos, melhorar o seu produto de previsão, né? Então, essa é uma questão, acho que vem sendo discutida e vem sendo explorada e debatida e colocada pelas startups, que é a importância dos agricultores instalarem as suas redes de estações, terem as suas medições. Hoje, com a questão de conectividade, né, ainda um pouco falha no campo, mas com a possibilidade de você ter redes ou estações, ou redes de estações conectadas, tendo o dado medido em tempo real, aquilo disponibilizado através de um aplicativo de celular, né? Isso tem mostrado que é um produto importantíssimo para o agricultor, para a tomada de decisão dele, né? Esse dado casado à previsão de tempo, seja a previsão de tempo para 1, 2, 3 dias, ou a previsão de tempo, como o Luiz Augusto falou, para poucas horas, isso acaba impactando muitas vezes em atividades né, do dia a dia do próprio agricultor, e que muitas vezes estão despendendo ali milhares de reais, centenas de reais por hectare, né, e que podem ser interrompidas caso eu esteja aplicando um químico que precisa, por exemplo, de 4 horas de período seco, e o nowcasting está me mostrando que daqui a 2 horas há uma probabilidade de chover naquele talhão. Então, o agricultor não vai ficar insistindo em aplicar aquele químico, vai paralisar, vai aguardar
talvez a ocorrência da chuva e vai voltar a aplicar quando tiver o tempo seco, né? Então, essas são, assim, alguns dos aspectos de extrema importância que hoje as startups, que têm relação direta aí com a questão meteorológica, agrometeorológica, estão colocando para o agricultor, né? Eu acho que a necessidade dele conhecer a meteorologia do seu local, e aí vai o investimento, né? Seja através de um investimento mais modesto, que é a estação meteorológica, ou um investimento muito mais pesado, que são os radares, por exemplo, mas lógico que acabam atendendo uma área muito maior, né? Medem o estimam ali a previsão num raio muito maior, e outras aplicações que vêm com esse dado, que como eu tinha mencionado, a questão do manejo de irrigação, certo? Então, de fato, você despender menos água, despender menos energia, porque todo pivô central, o sistema de irrigação está ligado a uma bomba, né? Então, você está irrigando na hora certa, a quantidade de água certa, você está fazendo um manejo de controle de pragas e doenças com base numa informação mensurada no local, com base em alguns modelos que dão um indicativo de favorabilidade ou não para aquela doença, certo? No caso, por exemplo, se a gente pegar a Raizen, aí é um monitoramento da safra, né? Então, com base em meteorologia, como está o canavial se desenvolvendo, qual é a previsão de produção, de talhão por talhão, para a gente saber lá na safra, no final da safra, quanto de cana eu vou ter para moer, qual é a previsão que a usina vai ter de produção de álcool e açúcar, certo? E o que eu vejo é as startups cada vez vislumbrando mais esse negócio e melhorando mais, né, o conhecimento do produtor em termos de meteorologia. Bem, posso complementar? Enfim, o Pilar fez um bom apanhado aí. Eu acho que, na minha opinião, as startups elas estão provocando uma revolução no agronegócio brasileiro. Nesse momento que a gente acompanha, especialmente nesses últimos 20 anos, com a introdução da internet, o conhecimento fluindo de um lado para o outro, tem facilitado a absorção de conhecimento e o capital investindo nessas novas tecnologias que permite a conexão dos dados e o compartilhamento dos dados entre os diversos players acabam facilitando que esse conhecimento gere novos negócios, gere novas oportunidades, e na agrometeorologia não poderia ser diferente. Nós, como empresa privada, a gente vislumbrou essa possibilidade de atuar de uma forma integrada, criando uma startup, a Agroclima Pro, com um núcleo de absorção dessas novas tecnologias, mas ela tinha que sair da Climatempo e tinha que entrar dentro de uma estrutura separada para que ela pudesse atingir toda a sua plenitude. A gente, como empresa privada, nós atendemos diversos setores, né? O setor de transportes, com diversas empresas de transporte de grãos e de outras mercadorias de trem, rodovias, mineração, extração de petróleo, aviação, né, com clientes na área de aviação. Quando a gente pensa assim, eu vou dar atenção para uma empresa de aviação. Quando a empresa de aviação precisa da atenção da nossa TI, a TI toda se converge para atender essa necessidade. Quando você separa isso e cria uma startup, como nós criamos e colocamos dentro do Pulse como uma iniciativa totalmente própria, né, uma spin-off, você cria a condição dela atuar individualmente, sentir a necessidade dos setores e produzir soluções que sejam rápidas e que sejam evolutivas, né? A gente, quando vê a atuação das startups na área de agrometeorologia, a gente vê que o futuro dessas startups ela tem a ver com o sensoramento remoto, que a gente já conversou aqui, mostrando com os dados, integração dos dados de satélite e dados de radares meteorológicos, mas também do compartilhamento dessas informações. A gente vê várias empresas se desenvolvendo como empresas que compartilham dados, tanto de um lado, né, de quem usa, quanto de quem provê soluções, como uma grande oportunidade de criação de riqueza para o planeta. Na área de agrometeorologia não é diferente. Eu acredito que o compartilhamento de informações, seja ela de estações meteorológicas, seja de radares, a gente consegue produzir uma riqueza bastante grande
nesse aspecto, porque a gente alerta, sim, que a gente chama de nowcast, né? Os meteorologistas chamam de nowcast, que é curto prazo, mas também acompanha exatamente com detalhe, depois que a chuva passa, o que aconteceu naquela área. Bem, sendo resumindo, é o que eu queria falar. Então, eu acho que na parte de inovação, eu acho que eu concordo plenamente aí com os colegas que tem muito a prover as startups ao nível de levar diferentes informações ao campo. É lógico que essas startups têm que caminhar junto com o setor de comunicação e prover a comunicação no campo, a internet das coisas, como os tratores terem sensor de pressão e temperatura, ou diversas coisas para ir fornecendo cada vez mais dados, porque os dados é a riqueza para a gente poder trabalhar para melhorar a previsão, seja ela a curto, médio ou longo prazo. Mas um ponto que eu acho que é importante ver, fazer um paralelo no Brasil, é que o Brasil é complexo a parte de meteorologia, porque, por exemplo, vamos pegar os radares. Existem radares da Força Aérea, existem radares do CEMADEM, existem radares do CIMEPAR, existem radares da FUNSEMI, ou seja, diversas. Nos Estados Unidos tem mais de 150 radares, todos são da NOAA, todos pegam o mesmo dado, transformam e colocam. Aqui é uma bagunça. Os dados, os centros regionais, ou seja, é complexo. Então, os setores não conseguiram até agora se organizar de forma a fazer um grande conjunto de dados, como, por exemplo, a Europa, através do projeto Copérnicos, hoje, fez um enorme conjunto de dados disponível para o mundo inteiro, ou agora a Amazon, que também é um hub de informações, mas aqui a gente tem essa complexidade. Então, aí é que eu acho que entra a nossa parte de inovação e tentando, dentro dessa confusão, levar o melhor possível. Seria muito bom que tudo fosse mais organizado, proveitoso a todos. Mas, mesmo considerando esse desgoverno, nós conseguimos, através do satélite, que é uma informação que é mais regular e integrada, prover os dados de uma forma mais barata e eficiente. Mas, sem dúvida, eu acho que a inovação de levar o conhecimento ao produtor tem muito ainda a ser feito, porque o produtor não conhece o quanto essa cultura que eu tenho, com quanto que choveu, meu tipo de solo, quanto eu tenho de água lá disponível para aquela cultura. Ele tem aquele cálculo na cabeça dele em termos de experiência, mas é possível fazer tudo isso através das equações de balanço hídrico, ou com os dados que são coletados. Então, é possível tornar um pouco mais profissional tudo isso, seja para o pequeno agricultor, como foi mencionado em vários casos, como para o grande agricultor, que o maquinário dele pode estar trabalhando ou parado conforme tiver um nowcast e ele poder se organizar melhor. Legal. Queria pegar um gancho dessa explicação do Luiz. Eu acho que a gente fez anteriormente a previsão aí das 4 pontos da meteorologia, sei lá, o nowcasting, a previsão sazonal, a previsão de longo prazo, o macro, né? E a gente falou muito de dados e que os dados são razoavelmente bagunçados e desconectados, mas eu queria entender como é que fica a formação desse dado. Então, acho que a gente tem no chão ali as estações meteorológicas, que são centenas espalhadas por aí, em sua maioria não conectadas. Aí a gente tem o radar, que é um equipamento, vamos chamar, intermediário, que mais ou menos, se eu quiser ter o nowcast na minha fazenda, eu tenho que ter acesso a um radar, etc. e tal, que é um investimento de milhões. E a gente tem o satélite lá em cima, que supostamente dá o dado de graça, que pese o fato que custou lá 11 bi, mas que eu não consigo transformar a imagem do satélite. Como é que é essa ligação? Que eu consigo fazer com cada dado desse? E como é que eu poderia, se eu fosse um agricultor, agora já começar a utilizar isso daí? Quer dizer, eu tenho um curso online ali de como é que eu vejo a movimentação do radar, ou eu tenho que acessar um app ali que tem um chatbot que me responde. Como é que funciona cada um desses equipamentos e como é que eu consigo ter acesso a essas informações? Acho que, para elucidar para o pessoal, vale para o pequeno agricultor que a gente está falando,
vale para uma operação comercial gigantesca igual a da Raiz, em que pese que o fato, provavelmente, a Raiz tem um pouco mais de estrutura de TI, que consegue dar uma informação um pouco mais digerida. Mas acho que o Luiz explicar. Viu, Magnus? Deixa eu só fazer uma colocação nesse ponto. Aquilo que você perguntou, o que o agricultor vai usar, né? Para que serve aquela informação? Então, assim, se tu pegar um dado puro, cru, para o agricultor, um dado de chuva, ele adora um dado de chuva. Ele adora saber se choveu 10, 15, 50 milímetros. Mas ele não consegue tornar aquilo aplicável para o dia de amanhã. Isso, que eu estava olhando. Choveu hoje, acabou, choveu, mas... E aquilo vamos dizer, em termos de disponibilidade de água no solo, para quantos dias eu tenho água? Certo? Então, o que eu acho que as startups estão fazendo e vão fazer cada vez melhor, e aí que o agricultor vai ganhar com esse movimento de digitalização da agricultura, é a gente ter o serviço, ter o resultado final, né, mais palpável para o agricultor. Porque a gente tem que sempre lembrar que quando a gente fala em agricultura, a atmosfera, que é o que a gente está trabalhando, discutindo, né, meteorologia, a atmosfera é 1/3 do sistema de produção. O sistema é composto por solo, por planta e pela atmosfera, certo? Então, eu preciso entender esse pedaço do sistema, mas não posso descolar dos outros dois, das outras duas partes, para entender o futuro, certo? E aí que a gente trabalha com... Isso é a agrometeorologia. É conseguir, através, às vezes, de ferramentas, né, de equações matemáticas, conseguir trabalhar o sistema como um todo, certo? Então, quando eu vou fazer um balanço hídrico, não é simplesmente chuva, mas eu preciso entender com detalhes o solo daquele local, fisicamente, qual é a capacidade de armazenamento de água, certo? Qual é a água que dentro daquele total armazenado, quanto é, vamos dizer assim, facilmente disponível, usado pela planta, sem que ela gaste muita energia, certo? E acabe, ao invés de produzir com essa energia, ter que gastar ela para extrair água, e eu estou prejudicando a minha planta, certo? Então, aí vem a agrometeorologia, pegar esse dado cru, que uma estação meteorológica está medindo e está me mostrando, e tornar isso em algo aplicável, algo palatável para o agricultor, em algo que ele possa usar para o planejamento e para a tomada de decisão. Acho que esse é o ponto, certo? Em termos de agrometeorologia, vamos dizer assim. Muito legal. Bem, em termos, complementando aí a fala do Bilal, na nossa atividade, a gente vem exercendo criamos um produto que ele integra isso, Magnus, com todos os dados. O Nowcast, usando dados de radares já disponíveis pelo CEMADEM, o Luiz Machado ele explicitou aí toda esse pleiade de dados que tem de características diferentes. A gente, dentro do laboratório lá de São José dos Campos, nós contratamos um grupo de pesquisadores que formatou, que integrou essas informações e colocam disponíveis. A gente, por exemplo, para a Raizen, nós estamos aí no POC, fazendo um levantamento usando os dados do alertas, né, e acumulado de chuva com os dados dos radares do IPMET, né, da Unesp de Bauru e de Presidente Prudente, e também instalando radares de baixo custo, né, que observa só chuva, a intensidade da chuva, em algumas áreas que não têm cobertura de radares, como o estado do Mato Grosso, com um radar no município de Sapezal, e no oeste da Bahia com 2 radares, Luiz Eduardo Magalhães, e no sul da região. A nossa intenção é instalar outros radares, porque o potencial dessa inovação é muito forte. Só que essas informações colocadas, como hoje em dia, estão em diversas plataformas, você não consegue fazer o bom uso dela. Então, o que nós propomos com essa solução é integrar isso, olhando só no aspecto meteorológico e no aspecto de alertas, né, do que vai acontecer nas próximas horas, o que aconteceu, e a previsão para o futuro, tanto de curto prazo, que é até 15 dias, como de longo prazo, que eu diria que são um pouco de longo prazo, até 3 meses, 6 meses, dando um overview para o produtor do que vai acontecer na próxima safra. Por exemplo, nesse momento, isso tudo está dentro de uma única plataforma que converge essa solução e integra isso dentro do grande produtor até o pequeno produtor que precisa dessa informação também e com baixo custo.
Então, complementando o Carlos Magno, como sua pergunta, Magnus, é difícil para o agricultor, ele teria que ser um pouco especialista de pegar a imagem de radar e conhecer. Então, aí é que entra a parte das startups e da geração de produtos, é integrar isso e enviar informações. Por exemplo, olha, daqui 30 minutos vem chuva na tua plantação, no teu talhão, tem descarga elétrica, tem raios ocorrendo nas proximidades. Ou seja, a gente precisa compilar isso e transformar numa linguagem que é factível. É lógico que isso daí tem que ser feito junto com os especialistas, com os engenheiros agrônomos, para eles que entenderem melhor esse diálogo entre o agricultor e a informação, para levar a informação que eles necessitam e conseguem interpretar. Logicamente, se ele for especialista, ele vai entrar na página aí do CPTEC, por exemplo, que tem todos os radares, ficar lá tentando ver, entender, mas é complexo. Nós, através do aplicativo SOS Chuva, nós fizemos uma análise de entendimento e vimos que o pessoal tinha uma dificuldade enorme de entender aquilo. Apesar de ter hoje mais de 150 mil usuários, é uma plataforma aberta, livre, feita pelo CPTEC, ela demora para a pessoa entender. Então, logicamente, precisa dessas ferramentas que transformem a linguagem de interesse direto do agricultor. Esse é o papel dessas empresas de integrar e transformar numa linguagem. E só pegando aquele gancho da minha pergunta, para essa interpretação, a gente precisa de tudo, como é que funciona? Tipo, as estações, o radar, e o satélite, ou uma coisa complementa a outra, sobrepõe, ou tem que ter de tudo, se não tiver radar não anda, ou se tiver só o satélite já dá para começar. Então, o radar é a informação mais precisa que existe para te informar da chuva em um dado local e momento, né? Mas o satélite é algo que também dá para fazer isso. Se você não tem, dá para fazer. Mas a interpretação disso é mais complexa. Além dos dados que você falou, tem um que se chama radiosondagem, que custa em torno de $200 cada uma, e é lançado em torno de 2 vezes por dia nos aeroportos. São balões que sobem na atmosfera e vão dando informações de pressão, temperatura, umidade. Isso é feito pelo INEMET, pela aeronáutica, são informações também fundamentais. Mas a integração de tudo isso vai para o modelo para fazer previsão ou para atender uma demanda específica, que daí tem que ser efetivamente uma empresa para produzir isso. Muito legal. E eu, como produtor ali, com uma estação meteorológica na minha fazenda, sem comunicar com meu vizinho, no final do dia eu consigo fazer efetivamente o quê? Nada, melhor nem ter. Né? Porque o que tem muito hoje é aquele previsorzinho lá, de plástico, o cara vai lá de manhã cedo, ontem choveu 50 milímetros, aqui, a chuva boa que eu estava esperando, agora eu posso plantar. Como é que dá para ir além do pluviômetro ali e dar um passo que faz sentido, tá? Eu tinha comentado um pouquinho lá naquela introdução, né, Magnus, do gancho que a gente pegou com a agricultura de precisão e levou a agrometeorologia para dentro dela, que é entender um pouquinho da variabilidade dos elementos meteorológicos dentro da unidade de produção. Já era comum, o agricultor há muitos anos tem, né, as empresas, se a gente pegar cooperativas, revendas de insumos, era muito comum elas presentearem os agricultores com pluviômetros, aqueles pluviômetros de plástico pequenininho. Dificilmente um agricultor não tinha um pluviômetro daqueles do lado, pelo menos, da casa, da sede da fazenda, certo? Então, ele tinha uma ideia do que chovia, teoricamente, na sua propriedade. Agora, o que a gente observa, né, é que a chuva, ela é muito variável, às vezes, em pequenas distâncias, certo? Eu costumo dizer para os meus alunos aqui, eu digo, não é incomum, não é raro aqui, por exemplo, em Piracicaba, a gente está num determinado local, ensolarado, e avistar uma nuvem, a gente percebe que ali está chovendo, certo? E isso ocorre em grande parte do Brasil, especialmente onde as chuvas têm origem mais convectiva, ou seja, aquelas nuvens mais isoladas que vão promovendo a chuva
de forma esparsa. E essa variabilidade de aporte de água na lavoura, através da chuva, isso é uma das causas da variabilidade de produtividade nas áreas, certo? Então, aquilo que você falou, se eu tiver a minha estação ou algumas estações, se eu puder conectar aquilo com o vizinho, será que não aumenta a minha capacidade de entendimento dessa variabilidade? Será que nós dois não vamos ganhar? Certo? Lógico que vai ganhar, né? Lógico que vai ganhar. Então, eu acho que a gente já está rompendo essa barreira do meu, né? Instalei, comprei, é meu. Não, tem coisa que tem que ser compartilhada, e uma delas é a informação meteorológica. Né? A informação meteorológica ela precisa ser compartilhada, caso contrário, não tem motivo para se medir. Certo? A gente tem muita dificuldade no Brasil, aquilo que o Luiz Augusto falou, por exemplo, com a questão de radares. A mesma coisa acontece com estações de solo. Né? Vocês têm estações de institutos de pesquisas estaduais, do Instituto Nacional de Meteorologia, né? de uma gama variada aí de institutos, e você vai tendo que pegar aquilo picado, não consegue, muitas vezes, pegar a série inteira. Pô, eu quero fazer um estudo de 15 anos, 30 anos, eu quero estudar a climatologia daquele local. Você não consegue essa informação, certo? Aquilo, como dizia um professor antigo aqui, era um negado meteorológico, né? Você não tinha acesso à informação e segue sem ter acesso a essa informação, é muito difícil de ter. E à medida que a gente aprender a ter as coisas conectadas, as coisas centralizadas, organizadas, nós vamos ganhar muito, né? As empresas privadas vão conseguir ter uma assertividade melhor nas suas previsões, as startups vão conseguir prover produtos e soluções melhores para os produtores, e assim por diante. Então, a meteorologia é algo que tem que ser compartilhado, o dado tem que ser compartilhado, não é algo para ser adquirido e ficar consigo, certo? Eu acho que aí a gente vai ganhar. Muito legal. Queria explorar mais um outro tema, que é a questão de treinamento. Vários dos temas que a gente falou aqui na hora da prosa, um dos principais problemas é a falta de treinamento. Então, eu lançar um maquinário, mas treinar o funcionário para trabalhar no maquinário, isso é uma complicação. Bom, meteorologia nem se fala, porque a gente tem gente aqui que é formado, pós-graduado e não consegue ler nada, entendeu? É tão difícil ler um radar quanto ler um balanço de uma empresa. Então, como é que funciona essa questão de treinamento? O que realmente ainda existe? Eu sei que tem um gap gigantesco, tem um gap em todas as áreas, mas o que tem? Se o pessoal quiser começar a compreender um pouco mais, por onde é que dá para treinar um pouco e ficar um pouco mais versado sobre o tema? Deixa eu tentar dar uma assim, ao longo da minha vida, eu sempre atuei na área de previsão do tempo, focado na área de curto e médio prazo, né? A melhor forma de atender os agricultores, são 30 anos atendendo agricultores, se voltar mais no tempo, 5 anos atendendo dentro do Instituto Nacional de Meteorologia, que é ligado ao Ministério da Agricultura. A melhor forma de certa forma, dar uma boa consultoria para o agricultor é direto, do meteorologista direto para o agricultor, mostrando exatamente todas as plataformas que estão disponíveis e fazendo o alerta face a face, one to one. Esse formato de atendimento faz com que o agricultor seja assistido no momento que ele precisa da informação, porque cada produtor está fazendo uma atividade naquele momento na fazenda. Se ele está aplicando o defensivo, ele precisa saber se tem chuva chegando. É simples entrar em contato com o centro de previsão, né? E conversar com o meteorologista e saber exatamente se ele faz essa aplicação ou não. Porque muitas vezes ele olha na plataforma, hoje vai chover 15 milímetros. Mas que hora? Será que vai trabalhar, não vai atrapalhar? Ou se, eu não acredito muito nessa informação. Quando ele passa a ter um relacionamento próximo com o meteorologista, com o agrometeorologista, esse índice de confiança ele sobe de uma maneira muito exponencial. É impressionante como o agricultor ele absorve essa informação, mas ele precisa realmente manter uma proximidade com o centro de previsão e pegar o telefone e ligar. Hoje em dia, o WhatsApp ele permite essa conectividade em tempo real.
de certa forma, é uma inovação que tem aí acontecido nesses últimos 2 anos dentro do universo, não só do universo agro, mas do universo planetário, e faz com que a informação chegue direto, one-to-one do meteorologista para o produtor. Ele entendendo esse contato diário, ele vai fazer melhor uso da informação, né? Eu estou falando isso, mas isso um agricultor que toma a decisão pessoalmente, né? Ele é o tomador de decisão. Mas dentro de uma grande fazenda, por exemplo, ter um centro de comunicação que receba essas informações e passe para os operadores, para os players em diversos estágios, facilita muito a operação, porque você tem uma pessoa que entende e que está em contato e consegue fazer essa interpretação dessas cartas meteorológicas que muitas vezes as pessoas acreditam que são complexas, mas não são, de uma maneira eficaz. Olá, bom, só para complementar um pouco as duas questões, a primeira questão que eu gostaria de mencionar é que o primeiro órgão das Nações Unidas foi a Organização Meteorológica Mundial. Por quê? Eles perceberam que só os dados de um país não era suficiente para fazer a previsão. Eles precisavam trocar, intercambiar informações, fazer a previsão. Foi o primeiro órgão das Nações Unidas. Então, o exemplo é antigo, mas até agora não caiu a ficha de muita gente. Existem instituições que não fornecem dados. Mas, com relação à tua questão de treinamento, o comentário do Carlos Magno, eu acho que é totalmente pertinente, mas é meio impossível se todo agricultor quiser ligar para o INEMET e para o CPTEC. Então, às vezes, para cobrir isso, ele pode ter um serviço especializado, uma pessoa dedicada a isso, ou buscar que alguém provenha treinamentos, né? A NOAA tem, através de um órgão que se chama COMET, que ele tem vários cursos. Lá dentro, você entra, tem cursos. Então, poderia criar um serviço de cursos, de treinamento especializado, as ferramentas para agricultor, como também uma discussão, um live que pudesse semanalmente ter uma conversa com agricultores. Eu acho que tudo isso é factível de ser feito. Muito legal. Bom, não sei, acho que estamos encaminhando para os nossos finalmente, talvez, Malu, não sei o que você acha, que cada um podia fazer uma consideração final, ou se quer que olhe algum olhar específico, talvez consideração final e como é que vai ser o futuro, que tipo de expectativa a gente pode ter aí sobre se vai melhorar, se vai facilitar, ou se vai continuar essa bagunça de dados aí, como é que estamos olhando para frente. Perfeito. Pessoal, vou deixar o espaço, então, para vocês se despedirem de quem assistiu, acompanhou e fazerem suas considerações finais, abordando quais as expectativas que vocês têm, se há uma melhora, se o cenário atual se mantém por um longo tempo. Deixo espaço aberto para vocês. Tá, joia. Eu acho o seguinte, eu acho que essas iniciativas agora de startups, né, assim como se a gente pegar o exemplo da Climatempo aí com mais de 30 anos, ela conseguiu organizar a base de informação e prover serviço para a sociedade, né? Fez isso, continua fazendo isso até hoje. Assim como o Magno também tem hoje a startup lá, que está organizando a sua base e começa a prover informação para o agro. O Luiz Augusto também com a sua startup, né, organizando mais um conjunto de dados com todo aquele conhecimento científico para prover informação para o agro, né? Então, eu acho que esse movimento, né, de revolução aí da agricultura 4.0, né, agricultura digital, eu acho que esse movimento é que vai, talvez, organizar e usar de forma melhor as bases, por exemplo, no nosso país, e prover serviço para o agricultor agora, porque por grande, o alvo até há pouco tempo, né, ou talvez ainda seja o grande alvo das empresas de meteorologia, são os centros urbanos, né? São os grandes consumidores da informação. E agora, nos últimos anos, que a agricultura, até pela possibilidade de levar essa informação para o homem do campo, né, pela tecnologia permitir chegar lá na mão dele, talvez através do celular dele, ele começa a ser
um novo mercado. Só que é um mercado que exige uma meteorologia, uma previsão diferenciada. E aí a gente volta na pergunta anterior, né? Ele precisa de, não é saber quando choveu, mas como que a chuva vai impactar hoje, amanhã, daqui a 15 dias. Então, é uma forma completamente diferente de passar a informação meteorológica para ele. Não é simplesmente o dado, como, por exemplo, na cidade, nos interessa saber se vai chover ou não vai chover, e é isso. O agricultor não, ele precisa saber quanto vai chover, o impacto disso para amanhã na cultura, se está colhendo, o impacto é negativo, se está crescendo a cultura lá, desenvolvendo, o impacto é positivo. Então, tem todo um cenário completamente diferente que tem que ser interpretado individualmente, né? Produtor por produtor. É coisa muito mais complexa que a cidade. E eu acho que a gente está aprendendo isso a fazer, e as startups estão desenvolvendo um papel legal nesse sentido. Outra coisa é que, assim, grande parte do Brasil, especialmente ali o Brasil Central, mas não o Brasil Central, a região Sul, né? O Brasil Central vai bem, mas a região Sul vivenciou uma safra de verão com um índice pluviométrico bem aquém ao normal, uma frustração enorme de safra, talvez uma das piores, maiores frustrações de safra das últimas décadas, certo? E aí a gente enxerga a importância da meteorologia. Quando tudo vai bem, a meteorologia ela não tem grande importância, né? Agora, quando ela não joga a favor, aí a gente enxerga o quanto importante é esse tema para a agricultura, certo? Os grandes fracassos são sempre ou estão sempre relacionados a ela, praticamente sempre relacionados a ela. E a hora que a gente contabilizar a safra de verão, por exemplo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente pode monetarizar essa meteorologia. Quantos milhões de reais a gente deixou de produzir, certo? Por conta da meteorologia. E aí, quando a gente coloca esses milhões em termos de perda frente a um investimento na compra, na aquisição de um produto de uma startup, de uma grande empresa, a gente vê que isso é irrisório. Certo? Então, acho que esse é o que a gente talvez possa deixar de recado aqui para o agricultor, é que investir em meteorologia é barato. É muito barato frente a situações de perda que ele, porventura, pode ter por conta da meteorologia e por conta da informação ou da falta de informação. Acho que esse é para a gente fazer o meu fechamento aqui, eu acho que esse é o recado que a gente pode deixar. Muito legal. É isso aí, Bilal. Mandou bem, Bilal. Eu queria aproveitar aí esse encerramento para agradecer a Malu, agradecer ao Magnus por essa oportunidade da gente discutir a meteorologia, né, num espaço tão importante, né, um espaço de inovação, né, que vocês estão dirigindo, que vocês estão comandando, e principalmente se preocupando com a comunicação, né? Eu fico muito honrado de poder participar, porque a militância que a gente vem fazendo, né, Luiz, ao longo desse tempo, de tentar levar o conhecimento para o público. O Luiz lançou um aplicativo gratuito de integração de radares. É uma catequese que a gente vem fazendo de colocar a informação disponível para o produtor rural. Eu gostaria de fazer um comentário para o produtor confiar na informação de meteorologia, porque a informação de meteorologia tem evoluído muito em qualidade nesses últimos anos aqui no Brasil, exatamente por causa desses institutos de meteorologia, de pesquisa, que vem fazendo um trabalho fantástico de integração de conhecimento. Esses jovens pesquisadores que saem hoje do INPE, da USP, das grandes universidades brasileiras, eles são formados de uma forma muito boa, com uma qualidade enorme de conhecimento, e que vão fazer parte desse novo ecossistema. Esse novo ecossistema de startups, ele permite criar riqueza e deixar o conhecimento disponível para todo mundo. Mas, assim, além dessa exaltação da que a informação meteorológica, ela é importante, né, e a gente vê isso através do que está acontecendo no sul do Brasil nesse momento, e que, infelizmente, as perspectivas nos próximos meses não são boas. Eu faço aí um apelo para que a gente compartilhe as informações meteorológicas, porque o compartilhamento faz com que a gente melhore a qualidade desse produto no Brasil. Realmente, a informação de um vizinho vai ajudar outro vizinho na qualidade da informação que ele vai ter nos próximos dias. Obrigado pela oportunidade. Eu também queria agradecer a AgriHub, a Pulse, por prover essa oportunidade da gente estar aqui conversando e tentando passar essas
considerações sobre a meteorologia. Como o Carlos Magno disse, nós já fomos bastante atuantes na meteorologia, organizando na nossa Sociedade Brasileira de Meteorologia, e um dos pontos importantes é que a meteorologia, a palavra meteorologia, não está na Constituição brasileira. E a gente tem há anos brigado para a palavra entrar, para ser obrigação do Estado a coordenação da meteorologia, a integração de dados e tudo. Seria uma PEC, estava na mão do senador Álvaro Dias, e isso está rolando lá no Congresso já há mais de 10, 15 anos que a gente tem tentado fazer que essa PEC surja para tentar ver se o Estado brasileiro coloca oficialmente a tarefa de organizar a base de dados brasileira e a integração. Um outro ponto que eu queria mencionar é a questão da variabilidade, das mudanças climáticas globais que estão impactando cada vez mais. Se o agricultor não tiver a informação precisa, você veja, nós tivemos aqui um janeiro e fevereiro totalmente fora da média na região sul-sudeste, né? Com muita chuva, e de repente estamos aí com esse problema de falta de chuva. Ou seja, existe variabilidade natural, mas nós estamos frente a mudanças climáticas que estão acelerando essas variabilidades. Os máximos e os mínimos estão ocorrendo cada vez mais. Um exemplo que eu acho que é contundente é, em 5 anos na Amazônia, nós temos 2 máximos de chuva e um máximo de seca, recorde. Ou seja, nos 5 anos, como é que a gente pode ter recordes tão assim? Então, está havendo claramente mudanças climáticas, e a informação meteorológica passa a ser extremamente importante para aumentar a produtividade, garantir, assegurar o produtor. Então, precisa exatamente dessa informação chegar, e no momento que nós estamos, eu acho que é através dessas hubs de inovação que isso vai ser levado e acelerado de forma muito importante. Eu agradeço, e essas são as considerações finais. Muito obrigado. Pessoal, agradeço mais uma vez esse time de peso que aceitou participar dessa prosa hoje. Magnus, obrigada por dividir mais uma vez a tela. Para quem nos acompanha e tem aí visto todas as edições, a Hora da Prosa vai dar uma pausa na próxima semana, mas voltamos aí em 2 semanas para falar sobre tecnologia, inovação e agro, como a gente tem feito aí ao longo dessas 6 edições. Então, muito obrigada e até a próxima.